contra Sérgio Ivan Moraes, prefeito à época do oferecimento da denúncia do município de Santa Cruz do Sul, como incurso nas penas cominadas no artigo 1º, inciso 13, nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição de lei do Decreto-Lei nº 201, 67, na forma do artigo 69, caput do Código Penal, concurso material, atribuindo-lhe, em síntese, a prática de conduta assim narrada na inicial acusatória, aspas. No período compreendido entre abril de 2002 a novembro de 2003, nas datas adiante especificadas, o denunciado Sérgio Ivan Moraes, prevalecendo-se da função de prefeito municipal de Santa Cruz do Sul, admitiu 308 servidores na administração pública contra a expressa disposição de lei, consoante apontado no parecer emitido pela Supervisão de Auditoria Externa do Tribunal de Contas, processo número tal. No período, o denunciado admitiu indevidamente 308 servidores adiante nominados, sem que tais admissões caracterizassem necessidade temporária de excepcional interesse público, contrariando assim as expressas disposições dos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Para tanto, o denunciado utilizou-se do artifício consistente em remeter projetos de lei à Câmara de Vereadores, obtendo autorização para as apontadas contratações através das leis municipais números tais: leis de efeito concreto que burlam o princípio constitucional da exigência de concurso público e não prevêem de forma abstrata as hipóteses de admissão para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, além de se destinarem ao preenchimento de cargos de natureza permanente da administração pública. Destarte, tal procedimento, adotado pelo denunciado, constituiu indevidamente forma permanente de admissão de servidores na administração municipal, prejudicando eventuais candidatos a concurso público e impedindo a prestação de serviços mais qualificados à população. Em 15 de dezembro de 2004, o desembargador relator Gaspar Marques Batista, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou a notificação do réu para que, no prazo de 15 dias, oferecesse resposta escrita, na qual o defensor do réu sustentou que, aspas, o tipo penal previsto no artigo 1º, 13 do Decreto-Lei 201 não corresponde à conduta do denunciado, que não realizou contratação em contrariedade expressa à lei, mas sim autorizado por leis municipais. Requeriu a improcedência e a rejeição da denúncia. Em março de 2005, o Tribunal de Justiça daquele Estado recebeu a denúncia. Recebe-se a denúncia quando vários servidores são admitidos sem concurso no município, havendo indícios de que não se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público. Denúncia recebida por maioria. Em agosto de 2005, determinou o desembargador relator a citação do réu, em vista, no entanto, da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, com a Lei 10.628, o desembargador determinou a remessa dos autos à comarca de Santa Cruz do Sul, onde se procedeu ao interrogatório do réu, defesa prévia, oitiva das testemunhas de acusação e de defesa e a intimação das partes para o requerimento de diligências. Com a diplomação do denunciado como deputado federal em 19 de dezembro de 2006, o juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, que é o presente processo. Instado a se manifestar sobre o caso, o Procurador-Geral opinou pela manutenção dos atos já praticados na instância de origem, denúncia, seu recebimento e instrução processual, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Em abril de 2007, determinei a reautuação como ação penal, intimação das partes para apresentarem no prazo de 15 dias alegações escritas, e o Ministério Público, nessa oportunidade, requereu, aspas, seja julgado improcedente o pedido deduzido na peça acusatória, absolvendo-se o réu Sérgio Ivan Moraes por atipicidade da conduta. A defesa sustentou também nas alegações a improcedência da pretensão formulada na denúncia, aduzindo em suma, além da atipicidade da conduta, a ausência de dolo por parte do denunciado. Os autos foram remetidos em 11 de setembro deste ano ao eminente ministro revisor. É o relatório, senhora presidente. Falará pelo réu doutor Guilherme Valentini, não? Não haverá sustentação. A palavra com Vossa Excelência para o voto. Revisor. O defensor não vai fazer sustentação? Não, digo, o revisor acolhe o relatório? Ah, pois não. Revisor, ministro Menezes de Direito. Acolhe o relatório? O voto de Vossa Excelência, então.
narra a denúncia que o réu, na condição de prefeito do município de Santa Cruz, teria contrariado a exigência contida no artigo 37, incisos 2 e 9 da Constituição, admitindo servidores municipais contra a expressa disposição legal. Imputa-se a ele a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201 e na forma do artigo 69, caracterizado fundamentalmente pela admissão de servidores contra expressa disposição de lei. Todavia, no caso em análise, a tipicidade do fato penalmente relevante, admitir servidor contra a expressa disposição de lei, não está comprovada pela prova documental acostada, notadamente as leis municipais números tais, todas elas tratando exatamente de autorização para essas contratações. Essas provas demonstram que não pode o réu ser responsabilizado penalmente, devendo ser absolvido da conduta descrita na denúncia, por ausência de tipicidade. Isso porque o réu agiu amparado exatamente pelas leis que legitimaram a contratação temporária dos servidores arrolados na denúncia, o que implica na atipicidade da conduta a ele imputada. Pronunciou-se exatamente neste sentido, aliás, o Ministério Público, em suas alegações finais, quando averbou, aspas, após minuciosa análise do procedimento penal, não se apresenta viável imputar a prática de conduta delituosa ao congressista Sérgio Ivan Moraes. A Constituição estabelece o concurso público de provas e títulos como condição para investidura em cargo ou emprego público, ressalvados cargos em comissão. Está prevista ainda no texto constitucional a admissão por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo a lei fixar as circunstâncias dessa contratação temporária. A mesma carta, em seus artigos 31 e 37.9, conferiu às administrações municipais, ainda que de maneira restrita, poder discricionário no tocante à edição de normas que regulem o interesse local e a contratação temporária de pessoal. É notório que as contratações por prazo determinado devem ser fundamentadas e justificadas, especificando a contingência fática que evidencia a situação de emergência, sob pena de validação dos atos administrativos, já que configuram exceção ao princípio constitucional do concurso. Cita os precedentes deste Supremo para continuar. Existindo suporte normativo, como se dá nos autos, cuidam-se de ilícitos administrativos sem repercussão no âmbito criminal. Todas as nomeações impugnadas estavam arrimadas em leis municipais, aprovadas pela Câmara de Vereadores, a qual cumpria zelar pela adequação da norma à Constituição, verificando os pressupostos indispensáveis à contratação temporária. De toda sorte, ainda que o órgão judiciário competente declare a inconstitucionalidade das mencionadas leis autorizativas, o certo é que as contratações não foram levadas a efeito contra a expressa disposição de lei, mas sim com base em leis que podem, eventualmente, até ser declaradas inconstitucional, o que, nesse particular, impõe reconhecer a atipicidade da conduta do acusado. Efetivamente, embora discutível o conteúdo normativo das leis, permite-se entrever que as contratações se deram sempre com base nesse diploma legal. Convém esclarecer, não se entenda com isso que as contratações se deram de modo regular. A regularidade das contratações, efetivamente, não é objeto da persecução penal. Interessa a formação da opinio delicti dolo, necessária a configuração do tipo de contrariar expressa disposição de lei e de fulminar o postulado do concurso público como meio de acesso aos cargos públicos. Nesse sentido, essa Suprema Corte já se pronunciou e termina o Ministério Público afirmando: forçoso é concluir que a conduta do acusado não pode ser enquadrada no tipo do artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201, não há justa causa para a presente ação penal, quando o prefeito municipal, com base em leis aprovadas pela Câmara de Vereadores, ainda que consideradas inconstitucionais, contrata servidores sem concurso público por tempo determinado para atender situação considerada de excepcional interesse público. Com isso, digo eu, é de se concluir que, se o prefeito admitiu servidores com fundamento em expressas disposições legais, como está comprovado na espécie, não pode ser tido como enquadrado pela ausência de adequação entre o fato e a norma nas cominações legais previstas no artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201. Pelo exposto, senhora presidente, eu estou encaminhando o voto no sentido de julgar improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo Sérgio Ivan Moraes nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. É como voto.
Eminente relatora julga improcedente a denúncia. O revisor é o ministro Menezes do Direito. Como Senhor vota? presidente, a contratação de 308 servidores, objeto da denúncia do Ministério Público sobre a alegação de que a contratação se deu sem amparo legal. Todavia, como o eminente relator demonstrou, na esteira do parecer do próprio Ministério Público, a contratação foi a título temporário e de acordo com a necessidade, a urgência e a excepcionalidade. E há precedente desta Corte, relatou o ministro Marco Aurélio, no habeas corpus 73.131, de 96, que acolheu a mesma conclusão do eminente ministro relatora, pela razão pela qual, ademais do brilhante voto de Sua Excelência pronuncia, eu também julgo improcedente a ação e absolvo o denunciado. Indago aos demais ministros se há divergência. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer Pois não. registro em relação a casos como estes. Eu me lembro que, acredito que no ano 2005, 2006, nós julgamos um outro caso assemelhado, cujo réu era o então senador Leonel Pavan. Em geral, são causas que se referem à atuação dessas pessoas enquanto prefeitos municipais. E isso explica que os conflitos se tornem mais agudos nessas comunidades e se materializem em forma de ações penais. Há uma sobreoneração, portanto, do modelo repressivo, do modelo penal, nesse contexto. E essas ações, às vezes, tramitam por anos a fio. Naquele caso específico, eu acredito que a ação já tramitava por mais de 10 ou 12 anos. E depois surgem todas essas considerações, muitas delas equivocadas, Vossa Excelência já teve a oportunidade de apontar, sobre a prerrogativa de foro, todos os tumultos em torno deste assunto, de modo que é importante que se anote este caso. A ação proposta em 2004, recebida em 2005 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vem ao Supremo Tribunal Federal. Aqui são feitas as alegações finais, exatamente por conta da condição de deputado federal do réu, e para se chegar a esse juízo de chapada improcedência da ação penal, o que sinaliza que há o uso e o abuso de ações penais. Aqui a eminente relatora assentou que o tipo legal incriminador não incide porque o pressuposto dele é nomear, designar ou admitir servidor contra a expressa disposição de lei. E havia lei. Exatamente com base nas leis é que foram feitas. E essas leis versavam contratação temporária, Temporária. que tem assento constitucional, tem autorização constitucional, no inciso 37, inciso 11. Sim. Para se ter uma ideia, eu não li, mas arrolei aqui. Aí sim haveria dificuldade, mas a contratação foi temporária. Certo. E o pressuposto da contratação temporária é um pressuposto constitucional. E neste caso, Então, eu até E a autorização autorização constou de lei municipal. Para essa nas contratação. seguintes leis, Tá certo. nas seguintes leis, 3.693, 3.817, 3.824, 3.851, todas elas estão aqui arroladas. Porque se faz aqui Se a lei nesses é casos inconstitucional, municipais, porque podia ser de efeito concreto, é outra nesses história. casos, em municípios, principalmente os pequenos municípios, o que ocorre com inusitada frequência é que o prefeito ele manda a lei Que foi assim. para a contratação temporária e a Câmara aprova e ele contrata. Aqui não está se discutindo se essa lei, Se essa lei é ou não é inconstitucional. constitucional. Tecnicamente até nem seria, porque tem cobertura a contratação temporária pela própria Constituição Federal. inciso 11 do artigo então, 37. como disse a ministra Carmen Lúcia, nesse caso, principalmente, toda vez que precisava, ele mandava uma lei e fazia a contratação temporária. Com base na lei. E aí é E como não disse o contra a lei. ministro Gilmar, que é preciso ter cautela mesmo. Sem, não precisa tomar nota, não. Você não pode ter que corrigir nota taquigráfica, eu não estou para isso. Chega. Bem, não há divergência, portanto? Proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade, julgou improcedente a ação penal com absolvição do réu. Tudo nos termos do voto da relatora. Agravo regimental no inquérito 2105, ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência é relatora. Agravante Stael Fernanda Rodrigues Lima. Agravado Ministério Público Federal.
Também são indiciados José Mohamed Janene, Vânia Maria Jolo, José Maria Sander e Meheidin Genani. Esses são aqueles casos de perda de mandato de deputado federal investigado, já repetidos aqui, e eu estou negando provimento ao agravo. Nega provimento. Há divergência? Tribunal, unanimidade, negou... Você me permite, num dos casos do mesmo interessado do qual eu fui o relator, a Corte aprovou uma sugestão de que determinasse imediata remessa dos autos, independentemente da interposição de embargo declaratório, para evitar problema de prescrição. Isso também. Adoto. Nega provimento ao agravo regimental, determina imediato... Procrastinando a remessa dos autos de primeira instância para acarretar prescrição. De acordo, ministro, De relator? acordo, incorporado. Pois não. Então, o tribunal, unanimidade, negou o provimento ao agravo Determinar a regimental. baixa de imediato. Determinando a baixa independentemente da publicação de acordo. Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.720, relator ministro Marco Aurélio, requerente o Procurador-Geral da República, requerido o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Presidente, o Procurador-Geral da República argue na inicial a inconstitucionalidade do artigo 11 do ato das disposições transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, bem como da cabeça, incisos e parágrafo 3º do artigo 3º e do parágrafo 1º do artigo 4º das disposições transitórias da Lei Complementar 988, de 9 de janeiro do mesmo Estado. Eis os dispositivos impugnados e transcrevo para efeito de documentação. Sustento o requerente que, ao permitir aos procuradores do Estado de São Paulo a opção de integrar a carreira de defensor público estadual, independentemente do exercício das funções deste cargo, até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, as normas questionadas alargam a permissão de investidura excepcional prevista no artigo 22 do ato das disposições transitórias da Carta da República, implicando assim ofensa ao princípio do concurso público específico para ingresso na carreira, previsto no parágrafo 1º do artigo 134 e no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Assevera que apenas a uma parcela do quadro de procuradores, a que atuava na defesa dos necessitados até 1º de fevereiro de 1987, seria facultada a opção prevista no artigo 11 do ato das disposições transitórias do Diploma Constitucional Paulista. Aponta não poder ser aplicada a regra aos demais, devendo eles permanecer no exercício da defesa judicial e consultoria do Estado. Daí a necessidade de este tribunal fixar a interpretação conforme a Constituição, adequando as normas estaduais aos limites impostos pela Carta de 1988. Menciono o disposto no verbete 685 da súmula do Supremo e a decisão proferida na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1267, relator ministro Maurício Correia, cujo acordo foi publicado no Diário de 10 de outubro de 95, requer a concessão de liminar. Com a inicial vieram os documentos, acionei o artigo 12, as folhas 74 e 75 indeferiu o pedido de intervenção no processo, formulado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. O governador do Estado de São Paulo, a folha 81 a 89, defende a integridade dos preceitos em exame, sustentando que o artigo 22 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal teve vigência temporária para alcançar apenas os servidores que atuavam como defensores públicos não concursados ou deslocados das funções para as quais prestaram concurso até 1º de fevereiro de 1987. O preceito transitório não se aplicaria, no caso, em apreciação ante o esgotamento dos efeitos e a situação diversa dos procuradores do Estado de São Paulo, que, submetidos a certame aberto para exercerem também, esse dado é importantíssimo,
a assistência judiciária aos necessitados nos termos da Lei Complementar 478 de 86, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, satisfizeram a exigência do concurso público específico contido no parágrafo 1º do artigo 134 do texto constitucional. Diz da origem do novo órgão a partir da cisão da Procuradoria Estadual, que transferiu gradativamente os processos e bem móveis e imóveis à Defensoria Paulista, estando configurada a mera divisão de atribuições de uma mesma instituição. Aponta a identidade substancial entre as carreiras de procurador do Estado e defensor público, salientando serem ambas funções essenciais à Justiça, com equivalência de remunerações e requisitos de investidura, não sendo pertinente o verbete 685 da súmula do Supremo. Cita como precedentes da Corte os acordos no recurso extraordinário 161-712, Rio Grande do Sul, redator para o acordo, ministro Francisco Rezec, e das ações diretas de inconstitucionalidade 231, relator, ministro Moreira Alves, 2.713, relatora Vossa Excelência, presidente, 1.591, relator, ministro Otávio Galotti. Ao fim, pugna pela declaração de improcedência e junta os documentos de folha. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a folha 936, defende também a constitucionalidade das normas questionadas, afirmando que as funções destinadas à Defensoria Pública eram antes exercidas por lei pelos procuradores do Estado, previamente aprovados em concurso. Alega que a migração de membros de uma carreira para outra decorre da cisão dos serviços exercidos pela Procuradoria do Estado e não em virtude do artigo 22 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Diz da diversidade de situações considerado precedente firmado na medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 1267, da relatoria do ministro Maurício Corrêa, com acordo publicado no Diário e tal, tendo em conta que, no caso, os servidores transpostos eram assistentes jurídicos, não submetidos a concurso público, o que não ocorre com os procuradores paulistas. Acentua a equivalência de funções, vencimentos, requisitos de investidura e a necessidade de concurso para ambos os cargos. E menciona os acordos, e aí são aqueles acordos a que já me referi. A folha 305 admitia a intervenção no processo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que anexou os documentos de folha e o parecer da lavra do pensador do direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, cuja conclusão é no sentido da constitucionalidade das normas questionadas. Na peça de folha 326 a 338, o advogado-geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, tendo em conta a inaplicabilidade do artigo 22 do ADCT aos procuradores de Estado, concursados que foram para exercer as funções da Defensoria Pública. Considera atendido o requisito do concurso público específico para investidura na carreira, em face da identidade de funções, remunerações e requisitos que, para o exercício dos cargos, teria havido cisão de certo órgão, cita como fundamento o pareceres de folha 339 a 385, de autoria de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de Celso Antônio Bandeira de Mello, e os acordos proferidos na ação direta, e aí eu menciono aqui os precedentes. O Procurador-Geral da República disse da inconstitucionalidade dos preceitos impugnados na inicial, ante o alargamento do artigo 22 do ADCT. Entende que o preceito da lei maior alcança apenas os procuradores de Estado que já exerciam as funções de defensor público na data da instalação da Assembleia Constituinte. Assevera que a Lei Orgânica da Procuradoria do Estado, de julho de 1986, previa assistência judiciária aos necessitados desde antes da Constituição de 88, sendo esse o motivo de a inicial conter pedido de interpretação conforme, buscando legitimar a investidura derivada apenas dos procuradores de Estado que atuavam na Defensoria até a data fixada constitucionalmente.
aduz que o deslocamento de servidores entre carreiras, bastando haver semelhanças de atribuições, remunerações, direitos e prerrogativas, significa transformar o mencionado dispositivo transitório federal em letra morta. Aponta que o cerne da questão não está no pressuposto da existência ou não do certame para a investidura no serviço público, mas na inobservância das duas únicas situações que autorizam a investidura no cargo de defensor público: o concurso específico determinado pelo parágrafo 1º do artigo 134 da Carta da República ou a situação excepcional prevista no artigo 22 do ADCT, independentemente de submissão a concurso público. Menciona decisões firmadas, aí aludo a essas decisões. Ao fim, pugna pela procedência do pedido para que seja fixada a interpretação conforme a Constituição Federal, limitando a oportunidade de opção à carreira de defensor público de São Paulo aos procuradores do Estado que exerciam a função de assistência judiciária aos necessitados na data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Com a manifestação vieram documentos objetivando comprovar a ocorrência de opções de procuradores do Estado após o prazo de 60 dias estipulado pela Lei Paulista e a publicação de edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo de abertura de concurso público para o preenchimento de 180 vagas na carreira de defensor estadual no ano de 2006. É o relatório que foi distribuído aos colegas. Falará pelo requerido o governador do Estado de São Paulo, Dr. Marcos Fábio de Oliveira nos Deu, procurador-geral do Estado. Eminentes ministros, douto subprocurador-geral da República, minhas primeiras palavras serão, como não poderia deixar de ser, de homenagem e profunda reverência a essa corte, a mais alta corte da justiça brasileira, que tanto a dignifica. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo ilustre Procurador-Geral da República, questionando dispositivo da Carta Estadual Paulista de 1989, que facultou que procuradores do Estado pudessem optar por permanecer na carreira de procurador ou por ingressar na carreira de defensor público. E também de norma com idêntico teor constante da Lei Complementar 988 de 2006, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública. É sabido que este colendo tribunal teve oportunidade de julgar várias legislações atinentes a defensorias públicas de outros estados. Todavia, o caso de São Paulo tem particularidades extremamente relevantes, o que o torna inteiramente diverso desses outros casos. De há muito, o legislador paulista entendeu de criar um serviço de defensoria pública no estado de São Paulo. Veio a primeira lei tratando deste assunto do já longínquo ano de 1947. Em 1947, foi criado um serviço social que foi o antecessor da chamada Procuradoria de Assistência Judiciária, que é esse serviço criado no estado de São Paulo. O legislador paulista entendeu de criar esse serviço dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Então, por lei estadual, e no caso nós mencionamos a nossa lei complementar 478 de julho de 1986, anterior à Constituição, estruturou a Procuradoria-Geral do Estado em 3 áreas de atuação: contencioso do Estado, consultoria do Estado e também a área da assistência judiciária. Então, diferentemente de outras procuradorias, a Procuradoria do Estado de São Paulo tinha, por lei estadual anterior à Constituição, esta atribuição. E a área da assistência judiciária no Estado de São Paulo sempre foi feita por procuradores do Estado que ingressaram por concurso público. Concurso este específico para todas as áreas de atuação da Procuradoria. É o que nós tentamos salientar e esperamos que seja considerado. Ou seja,
a Procuradoria tinha essas 3 áreas de atuação. Então, sempre que ia ser aberto um concurso público para ingresso no cargo de procurador, os editais de concurso continham as matérias típicas de Procuradoria, as matérias das outras áreas de atuação e as matérias atinentes à assistência judiciária. Portanto, todos os procuradores do Estado que ingressaram na Procuradoria fizeram concurso para procurador, sabendo que essas matérias seriam consideradas no concurso. Foram todos aprovados em todas essas matérias. É importante ainda salientar que, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 478, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, o ingresso se deu sempre por concurso público e, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, sempre na área do contencioso ou da assistência judiciária. Portanto, era imperioso que todos os candidatos estivessem absolutamente habilitados em todas essas áreas de atuação, porque poderiam, no momento do ingresso, ser classificados na área da assistência judiciária e, portanto, fariam serviços de defensoria. Este é o quadro da legislação paulista anterior à Constituição de 88. Sobreveio a Constituição Federal de 88, foi criada a Defensoria, foi prevista a criação da Defensoria Pública em todos os estados da Federação, e o Estado de São Paulo não criou a Defensoria num primeiro momento. É de todos conhecido este fato. A Defensoria só veio a ser criada como instituição própria pela Lei Complementar 988 de 2006. Portanto, o que se deu? Exatamente porque o Estado de São Paulo entendia absolutamente necessários os serviços de defensoria e pelo fato deles estarem criados dentro da Procuradoria-Geral do Estado, é que foram feitos sucessivos concursos, sempre neste formato, ou seja, sempre concurso específico com todas essas disciplinas, e os procuradores do Estado foram ingressando nesses concursos ao longo do tempo. E a Constituição Estadual previu o quê? Previu a cisão da Procuradoria no momento da criação da Defensoria. É o artigo impugnado, o artigo 11º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Sendo promulgada em 9 de janeiro de 2006, a Lei Complementar 988, operou-se juridicamente esta cisão. Ou seja, os serviços de assistência judiciária, os serviços de defensoria, que eram criados dentro da Procuradoria do Estado, foram cindidos para a nova instituição. Operou-se de pleno direito uma verdadeira cisão de uma instituição. A Procuradoria continuou, agora sim, com as suas funções típicas, funções de contencioso e funções de consultoria geral, e todas as atribuições previstas na Lei Complementar 478, atinentes à assistência judiciária, foram previstas na nova lei, na Lei Complementar 988 de 2006. Então, uma cisão de atribuições. Houve uma cisão completa de cargos. Os primeiros 400 cargos da Defensoria foram passados pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral do Estado transferiu 400 cargos vagos de procuradores para compor os quadros da Defensoria. Ou seja, a Procuradoria se viu privada de 400 cargos e esses cargos foram para a Defensoria. Quando esses procuradores do Estado, e são 87 procuradores do Estado que fizeram essa opção, eles ingressaram nestes 400 cargos, ou seja, não houve transposição de cargos ou transformação de cargos. Eles saíram da Procuradoria, deixaram vagos os seus cargos, e estes cargos eles passaram a ocupar na Defensoria Pública. Eles foram enquadrados exatamente no mesmo nível funcional onde eles estavam. Ou seja, não houve nenhum tipo de ascensão funcional, não houve nenhum tipo de acréscimo salarial. Ou seja, identidade perfeita de atribuições, identidade perfeita no quadro para os quais foram enquadrados. E essa cisão, permitam-me ressaltar, foi tão completa no Estado de São Paulo que, inclusive, os artigos 235 e 236 da Lei Orgânica da Defensoria, Lei Complementar 988, previram uma cisão de patrimônio e uma sucessão de todos os contratos que eram da assistência judiciária
para a Defensoria. Portanto, o que se deu? Após 88, esse Supremo Tribunal Federal poderia, eventualmente, ter declarado inconstitucional que a Procuradoria continuasse prestando assistência judiciária. Todavia, não fez, e a Procuradoria de Assistência Judiciária continua atuando, seja nas Cortes Paulistas, seja aqui nas Cortes dos Tribunais Superiores. Continua atuando normalmente até a criação e a instalação efetiva da Defensoria Pública. Portanto, esses procuradores que ingressaram todos por concurso, todos com concurso específico para matérias e para a área da Defensoria, para a área da assistência judiciária, tiveram oportunidade de fazer opção. E alguns, efetivamente vocacionados, que já faziam essa atribuição na Procuradoria, estão agora nessa situação. Então, não tomarei mais o tempo de Vossas Excelências. O que eu gostaria de ressaltar é que, no caso do Estado de São Paulo, não houve nenhum provimento nessa situação de pessoas que não fizeram concurso. Não havia servidores emprestados, servidores cedidos, servidores afastados de outros lugares, prestando eventualmente serviço. Não. São todos ex-procuradores do Estado, concursados, concurso específico. Fizemos questão de juntar os editais exatamente para mostrar essa especificidade do Estado de São Paulo. Portanto, o que nós entendemos é que o caso deve ser analisado exatamente como uma cisão de uma carreira. E aí, são vários os precedentes desta Casa, no sentido da possibilidade da cisão, desde que haja plena identidade de atribuições, e demonstramos ter havido, plena identidade de enquadramentos, de forma a não haver ascensão funcional, e demonstramos que houve. As pessoas foram enquadradas exatamente no mesmo nível onde estavam e sem qualquer incompatibilidade remuneratória, o que também foi demonstrado. Isto posto, o Estado de São Paulo aguarda a decisão de improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência. Pela interessada Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com a palavra a doutora Daniela Solberger Sembranelli, Defensora Pública do Estado de São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar todos os ministros dessa Casa, na pessoa de sua presidente, a ministra Ellen Grace. Cumprimento ainda o Ministério Público Federal, aqui representado pelo Subprocurador-Geral da República. Cumprimento o relator, os senhores os ministros. Sou Procurador-Geral do Estado de São Paulo, senhora Defensora-Geral do Estado de São Paulo, senhores e senhoras. Nós estamos hoje tratando do direito de opção pelos quadros de carreira da Defensoria Pública Paulista, conferido pela Constituição Paulista aos procuradores do Estado. E o curioso é que falar de opção é falar de escolha. E eu digo aos senhores que, no momento da criação da Defensoria Pública em São Paulo, esta escolha não aconteceu. Ela se deu muitos anos antes. Essa opção se deu quando estes procuradores resolveram fazer da defesa da população carente do Estado de São Paulo o seu dia a dia, o seu mistério, o seu trabalho. No momento em que a Defensoria Pública foi criada, esta opção já havia sido feita há muito tempo. Porque no Estado de São Paulo, quem quisesse ser defensor público deveria necessariamente se submeter ao concurso de ingresso na carreira da Procuradoria-Geral do Estado. Concurso esse, cujo edital já previa que significativa parte daquelas vagas seria destinada à assistência judiciária, que era um dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral do Estado. A lei orgânica da PGE, no seu artigo 2º, não deixa dúvida de que a assistência jurídica à população carente era uma das atribuições institucionais da Procuradoria-Geral do Estado. Atribuição institucional da Procuradoria-Geral do Estado. E foi para isso que esses procuradores foram concursados também para isso.
para exercerem a defesa da população carente do Estado de São Paulo. Quando a Constituição reconheceu a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado e determinou e impôs a sua criação no âmbito da União e de todos os estados da Federação, São Paulo já cumpria essa obrigação. Para dar efetividade ao comando constitucional, bastava ver a cisão daquela carreira e a criação da Defensoria Pública como uma carreira autônoma, como deve ser para exercer as suas atribuições. Nada mais natural, ilícito e legítimo que aqueles servidores que fizeram concurso também para esta finalidade pudessem continuar a exercer as suas atribuições. Quando o momento da escolha chegou, quando da criação da Defensoria Pública, notem os senhores, dos 800 procuradores do Estado, pelo menos 350 na assistência judiciária, apenas 87 fizeram esta escolha. Os mais aguerridos, os mais um pouco malucos, não. Certamente, eu diria, os verdadeiramente vocacionados. Porque fizeram uma opção, senhores, contra prognósticos nada auspiciosos. Afinal, da cisão de uma carreira estruturada e reconhecida, de reconhecida importância e prestigiada no Estado de São Paulo, como a Procuradoria-Geral do Estado, está-se a optar pela prima pobre, por aquela que, na defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais da população excluída, certamente iria incomodar certos segmentos. Por isso, o número tão reduzido. E o vaticínio, infelizmente, se confirmou. É de conhecimento de todos, está nos jornais, está nos autos a informação. Hoje, esses defensores procuradores percebem pelo menos 30% a menos do que os seus colegas. Isto porque ousaram acreditar numa defensoria pública forte, independente e capaz de efetivamente cumprir o comando constitucional, que transcende a defesa da população carente, porque a Defensoria Pública, promovendo o acesso à justiça, ela tem um importante papel na densificação dos direitos humanos e, bem assim, do próprio Estado democrático de direito. Foram poucos, mas esses 87 procuradores defensores, eles sabiam que a licença para sonhar com inclusão social, com distribuição de justiça e igualdade, só lhes seria permitida se eles fizessem essa opção. Nós não estamos tratando daqueles casos tantas vezes discutidos aqui nesse tribunal, por vossas excelências, que certamente inspiraram o Constituinte quando estabeleceu o princípio da investidura por concurso público, daqueles servidores que, ocupantes de determinado cargo, se desviavam no curso de caminho para um exercício de uma função muito maior e diferente daquela para a qual fez um concurso público. Não, nós estamos tratando de servidores que exerciam de fato e de direito a função de tutela jurídica da população carente, de fato e de direito. Nós não estamos tratando daqueles casos imorais tantas vezes mencionados aqui. E eu citaria o ministro Sepúlveda Pertence, que, com o seu fino e ímpar humor, falou do caso do barbeiro de cemitério que se transforma em médico legista. Não é esse o caso. Nós estamos diante de uma situação cuja moralidade avulta de maneira significativa. A moralidade da escolha, a moralidade da opção. E eu não poderia deixar de enfatizar aos senhores este componente. Esse Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar a ação de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Ellen Grace,
a ação 2713, que entendeu plenamente constitucional a transformação de assistentes jurídicos da Advocacia Geral da União em advogados da União, porque reconhecida a identidade de atribuições, a equiparação salarial e a equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Da mesma maneira, na de 1591, de relatoria do ministro Otávio Galotti, também foi afastada a burla, qualquer alegação de burla, ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, porque é reconhecida a semelhança de atribuições. Nós não estamos falando de semelhança de atribuições, nós estamos falando de identidade absoluta. Esses defensores, procuradores, hoje continuam exercendo as mesmas atribuições, ocupam os mesmos postos de trabalho, ocupam as mesmas salas, militam junto às mesmas varas, com os mesmos magistrados, nos mesmos processos. Nós não estamos tratando daqueles casos. A situação é bastante diferenciada. E não somente porque guarda este conteúdo moral de que falei aos senhores, mas porque havia uma previsão legal. A disciplina normativa da Procuradoria-Geral do Estado, da carreira da PGE, previa isto. Esses servidores foram concursados também para esta finalidade, de prestar assistência jurídica à população carente. Portanto, eu termino a minha fala por onde comecei, lembrando aos senhores que nós não estamos tratando de uma opção, mas apenas de uma afirmação de uma escolha que foi feita muitos anos antes, 10, 15 anos antes, quando todos esses procuradores buscaram fazer da defesa da população carente o seu mistério. E esta é uma afirmação de um espírito idealista de cada um desses 87 defensores, espírito sem o qual, senhores, não se faz defensoria pública no Brasil. Eu peço a esse Supremo Tribunal Federal, em nome da Defensoria Pública Paulista, que afaste a alegação de inconstitucionalidade. Não há violação ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Está aí, todos sabem, houve um concurso público dirigido também para esta finalidade. E não há qualquer violação ao artigo 22 das disposições constitucionais transitórias, simplesmente porque ele não se aplica aos procuradores defensores. Eles não são destinatários da permissão contida nesta norma. Eles prescindem da aplicação desta norma para serem defensores. A Defensoria Pública Paulista aguarda, portanto, que os senhores julguem improcedente esta ação de inconstitucionalidade. Muito obrigada. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator. Relembrem que, no passado, o Procurador-Geral da República detinha um monopólio sob o ângulo da legitimidade da ação direta de inconstitucionalidade, a representação. Então, ante esse fato, atuava com maior flexibilidade, acolhendo pedidos no sentido de ingressar nesta Corte com a representação, muito embora na manifestação final acabasse, não raro, por pronunciar-se de forma contrária à declaração da inconstitucionalidade. Hoje, não há mais lugar para essa ótica, tendo em conta o elastecimento do rol dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, advindo com a Constituição de 1988. Faço esse registro, considerado o fato de o processo haver sido iniciado em razão de requerimento recebido pelo Procurador-Geral da República, formalizado por profissional da advocacia. Passo, então, ao exame do pedido formulado. Ninguém coloca em dúvida a necessidade de a investidura em cargo em emprego público contar com a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade,
de transposições em caso de carreiras diversas. Também está sempre presente nos pronunciamentos do Supremo o corpo da Constituição Federal, inclusive as normas que compõem o ato das disposições transitórias. O artigo 22 dessa última parte da Carta preceitua, artigo 22, é assegurado aos defensores públicos investidos na função, até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no artigo 134, parágrafo único da Constituição Federal. É que a Constituição de 1988, ao prever a Defensoria Pública, apanhou situações existentes reveladoras da assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados pelos mais diversos segmentos. Visou-se, então, sem impacto maior, sem o prejuízo dos serviços prestados, o aproveitamento de tantos quantos vinham atuando em tal campo. O preceito não se fez vinculado, em termos de aproveitamento, a ingresso no serviço público mediante concurso, conforme, aliás, explicitou em parecer o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Vale frisar também que esta Corte, defrontando-se com um processo objetivo, no qual articulada a ofensa de diploma do Rio Grande do Sul, a Carta da República, cogitou, ante a dificuldade notada no território nacional, na estruturação das defensorias públicas, de inconstitucionalidade progressiva. A prevalência desse enfoque decorreu da necessidade de não se interromper a assistência prevista no rol das garantias constitucionais. Pois bem, na maior unidade da Federação, a assistência vinha sendo prestada por advogados ligados a órgãos diversos e por procuradores do próprio Estado. Cumpre observar que não está em discussão tema alusivo ao aproveitamento dos primeiros, e talvez esteja aqui a origem da representação encaminhada ao Procurador-Geral da República. Porque aí sim haveria, no tocante ao fator tempo, o óbice revelado pelo artigo 22 do ato das disposições constitucionais transitórias. O que se questiona é justamente a opção viabilizada aos procuradores do Estado de São Paulo, presentes à permanência como procuradores, ou deslocamento para a Defensoria Pública criada. De início, afasta a possibilidade de se dizer da existência de precedente específico. Nas ações, aí menciono 112, 175, 1.267 e 3.603, fez-se em jogo não situação como a deste processo, mas o aproveitamento de assistentes jurídicos. Gênero. Confiram com os seguintes trechos das emendas. Transcrevo para documentar um precedente do ministro Neri, outro do ministro Galotti, outro do ministro Eros Grau e, por último, também do ministro Eros Grau. O precedente que mais se aproxima deste caso e menos favorável sob o ângulo das premissas, resultou do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1591, Rio Grande do Sul, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 30 de junho de 2000, com a seguinte ementa confeccionada pelo ministro Otávio Galotti: unificação pela Lei Complementar 10.933 de 97 do Rio Grande do Sul em nova carreira de agente fiscal do Tesouro das duas pré-existentes de auditor de finanças públicas
e de fiscal de tributos estaduais. A assertiva de preterição da exigência de concurso público rejeitada, em face da afinidade de atribuições das categorias em questão, consolidada pela legislação anterior à Constituição de 1988. Ação direta julgada por maioria improcedente. À época, somei voto ao do relator. Assim procedi, porquanto, nas carreiras anteriores, de auditor de finanças públicas e de fiscal de tributos estaduais, o ingresso se dera mediante concurso público e havia correlação a ensejar não a criação de quadros em extinção, mas a organização em carreira específica, ou seja, de agente fiscal do Tesouro. Na espécie, consideradas as normas em exame, trata-se de cisão e não de junção de carreiras, e isso se mostrou constitucional. O motivo é muito simples, estando harmônico com o princípio da causalidade, do determinismo, segundo os quais nada acontece sem uma causa, podendo-se prever fenômenos passíveis de ocorrer. As ideias básicas do princípio da razão suficiente foram expressas há mais de 2.500 anos pelos primeiros filósofos materialistas gregos. Conforme ressaltado por Jacob Azariah em O Problema da Verdade e Teoria do Conhecimento, no único fragmento de Leucipo que chegou até nós, disse: nada nasce sem causa, mas tudo surge por alguma razão e em virtude de uma necessidade. Ora, os procuradores do Estado de São Paulo, em relação aos quais foi viabilizada a opção pela carreira já agora específica de defensor público, ingressaram na administração pública mediante concurso de provas e títulos. Mais do que isso, a Lei Complementar 478, de 86, do Estado de São Paulo, editada na governança de André Franco Montoro, previu as atribuições próprias ao cargo de procurador do Estado. Estabeleceu no artigo 3º a divisão da Procuradoria em 3 áreas de atuação, a saber, o contencioso geral, a consultoria geral e a assistência judiciária. A referência a um só tempo, como coisas distintas, a contencioso geral e a assistência judiciária, já seria conducente a concluir-se que, no tocante a esta última, a assistência, não se cuida do apoio judiciário ao próprio Estado e a entidades da administração direta. Mesmo assim, explicitou-se, no inciso 2, a linha C do mencionado artigo, a atuação da assistência judiciária tanto no campo civil como também no criminal. Mas, tornando extreme de dúvidas o alcance da assistência judiciária, a citada lei, no artigo 28, revelou os beneficiários, os legalmente necessitados. Surge, então, premissa inafastável: os candidatos ao cargo de procurador do Estado, os procuradores aos quais viabilizada a opção, fizeram concurso para prestar serviço nas diversas áreas, entre elas, a de dar assistência judiciária aos menos favorecidos. Ora, da mesma forma que o Supremo admitiu a junção de carreiras, a integração a uma terceira carreira, a ação direta de constitucionalidade a que me referi, 1591, há de entender, em harmonia com a Carta Federal, situação inversa, na qual, verificada simplesmente a cisão de carreira que se mostrava única e que, ante o surgimento da Defensoria Pública, veio a ser preservada quanto ao contencioso geral e à consultoria geral.
Não fossem esses aspectos técnico-constitucionais, ter-se-ia a problemática da boa estruturação da Defensoria Pública, começando-se com absoluta segurança no que é aproveitada a mão de obra aprovada em concurso público abrangente para assistência ao próprio Estado e também aos menos afortunados. Julgo improcedente o pedido formulado, revelando até mesmo curiosidade quanto ao móvel da iniciativa que originou o ajuizamento desta ação, vindo-se a sobrecarregar mais ainda a máquina judiciária, gerando intranquilidade para inúmeros procuradores que optaram pelo ingresso na Defensoria Pública, os quais procederam com idealismo, porquanto se sabe que a política remuneratória dos procuradores do Estado é bem mais benéfica do que a dos defensores públicos, em que pese o envolvimento de advogado público atuando em áreas diversas, como também ocorre considerado o Ministério Público, aspecto que, por si só, deveria merecer o tratamento igualitário. É como voto. Eminente relator, julga improcedente a ação. Ministro Menezes Direito. Senhora ministra presidente, apenas como homenagem ao voto do ministro Marco Aurélio, eu ousaria dizer que para o resultado a que Sua Excelência chegou, bastaria o exercício da velha lógica formal aristotélica do organo. Se a Constituição exige concurso público para o ingresso do serviço público, se os procuradores de Estado fizeram concurso público alcançando os serviços de defensoria pública, o artigo constitucional apontado não é inconstitucional. Então, eu, com essas razões, acompanho o eminente relator. Ministra Carmen Lúcia. Bem, eu, senhora presidente, acompanho o relator, mas queria apenas, quanto ao concurso público, às injunções, enfim, do artigo 37, que foi a base da fundamentação para se contrapor o digno procurador-geral contra a lei. Não tenho dúvida nenhuma, até como ex-procuradora, sempre participei de eventos em que os procuradores e os defensores eram meus colegas igualmente. Mas eu tenho uma dúvida, senhor ministro relator, apenas com relação ao artigo 4º, parágrafo 1º, que é um dos objetos da impugnação, se Vossa Excelência pudesse. O fundamento da impugnação sempre foi o artigo 37. Isso não toca à opção. Porém, diz esse dispositivo: caso o número de procuradores do Estado optantes pela Defensoria seja superior à quantidade de cargos previsto no caput deste artigo, ficarão automaticamente criados os cargos correspondentes ao quadro da Defensoria Pública, subquadros de cargos de membros da Defensoria Pública. Então, o que se tem aqui, nós tínhamos uma subprocuradoria, como chamamos, que era a da Defensoria Pública, dentro do órgão Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Os procuradores que quisessem, que seriam estes, poderiam fazer opção. Diz esta norma: poderia haver criação automática de cargos, se tivesse havido a opção em número superior a este previsto. Não, é 37. Não é o 37 o fundamento. Não, é que o número de optantes, né, foi menor. Ficou aquém, sim, eu não tenho dúvida. Aqui há dois dados. Eu quero chamar a atenção para dois dados apenas para registro. Primeiro, isso é uma norma de eficácia exaurida, porque já houve essa opção e foi menor. Mas eu quero apenas deixar registrado, porque isto não vem sendo incomum em vários dispositivos que são criados, como se o legislador pudesse, no Brasil, criar uma norma como um cheque em branco. Deixando a manifestação de vontade, para criar, surgimento dos cargos, a chamada geração espontânea de cargos dos servidores. Eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Que se chama em direito administrativo geração espontânea de cargos, que só é permitido, no caso brasileiro, para a educação, por conta do artigo 169, que dispõe, no parágrafo único, que a concessão de qualquer vantagem, a criação de cargos, só poderão ser feitas se houver autorização específica de lei. Então, aqui nós teríamos a possibilidade de criar cargos, seriam aumentados os cargos, se tivesse havido, como eu disse. Como se exauriu e o número de opções foi inferior,
Então, esta norma não criou problema. Eu apenas ponho para o registro do que estou votando e para a nossa atenção que no Brasil não se pode criar cargos, se permitir a criação automática de cargos por conta exatamente dessa situação. É o registro que eu faço. No meu voto, O que parece, no caso, não ocorreu. não, ocorreu a criação, a possibilidade. Porém, essa norma não teve de ter aplicação, porque quando houve a opção, os optantes foram em número inferior ao que se tinha no cargo. Nem por isso a norma deixou de existir e ela estaria tisnada, a meu ver, em constitucionalidade. Só que, como não produziu efeitos, eu estou apenas fazendo o registro, porque isso está se tornando uma prática em mais de um caso no Brasil. Quer dizer, a geração espontânea de cargos no Brasil está proibida, salvo em caso de educação. Porque o menino está na aula, precisa de dar o professor. Nem para médico ainda não existe isso no Brasil. Enfim, eu estou também chamando a atenção porque há um outro caso, uma outra defensoria, que não tem nada a ver com este caso, que foi criado desse jeito. Então, já estou deixando registrado. O voto de pobreza não foi feito por muitos. Não, mas eu acho até que a correspondência, ministro, de vencimentos e com procuradores. Eu não vejo a diferença entre o advogado público, acusador, e aquele que, em nome do Estado, também advogado público, implementa a defesa dos menos afortunados. Não pode ter. Ao contrário, até porque aqui se eu tivesse tinha outro que problema, valorizaria a atuação da defesa. Não, e aqui não há isso, até por um motivo. Os que fizeram opção já estavam na Procuradoria, nós temos o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Então, não poderia mesmo ter. Enfim, mas só faço esse registro por causa da prática comum que se está instalando. Isso já se notou em data posterior, até mesmo a opção, e sem que houvesse arrependimento, estou certo, pelo idealismo daqueles que optaram pela Defensoria Pública. A ilustre defensora, doutora Daniela, apontou da tribuna, e eu me sinto confortado porque estivemos juntos na UNB, né? Pela brilhante sustentação, inclusive do Procurador-Geral do Estado, apontou que já há um decesso considerado que percebe um procurador de 30%. Pois é. Não, quanto a isso, quanto à questão, essa questão eu nem ponho, porque eu já conheci, convivi muito com isso. Apenas nesta parte estou chamando a atenção no meu voto, pela frequência com que vem acontecendo, inclusive porque temos já pendente aqui. Digo a Vossa Excelência que caminharia no sentido de concluir mas como pela norma pecha de eficácia exaurida, no que os cargos teriam ficado, sob o ângulo da criação, sujeitos à manifestação de vontade de cidadãos, embora servidores públicos. E sem atenção a esta regra. Enfim, mas acompanho o relator no mais. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, o caso que nós estamos analisando agora não tem nada a ver com os anteriores, em que os optantes, entre aspas, ingressavam numa nova carreira sem qualquer concurso. Neste caso, os defensores públicos optantes ingressaram na carreira de procurador do Estado mediante concurso público de provas e títulos. Após esse concurso, estavam habilitados a atuar em 3 áreas da PGE de São Paulo, que é a área da consultoria, a área do contencioso ou a área da assistência judiciária. Todos, portanto, estavam potencialmente habilitados a exercer as funções que hoje nós denominamos de função de defensoria pública ou de defensores públicos. Ademais, como nós verificamos, não houve a criação de cargos, porque a norma se exauriu no momento da opção. Em segundo lugar, também foi dito aqui, não houve aumento de vencimentos, pelo contrário, houve uma redução de vencimentos. E algo que me preocupava, enquanto paulista, falava-se, num passado não tão remoto assim, de que também ingressariam na carreira os integrantes da FUNAP, da Fundação de Amparo ao Preso, que também exerciam as funções de defensores públicos, não posso afirmar que a representação encaminhada ao Procurador-Geral da República
tenha partido de um profissional da advocacia que atuava nessa área. Não posso porque não tenho dados concretos, mas imagino. Mas vejo tanto da norma impugnada como dos documentos acostados aos autos que isto não ocorreu. Isso me tranquiliza, porque é sabido e ressabido que aqueles que ingressaram na FUNAP o faziam sem concurso público. Portanto, eu acompanho integralmente o belo voto do eminente relator e julgo improcedente a ação. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, também, na linha do que disse o ministro Lewandowski, é bom deixar bem claro que esta situação agora julgada nada tem a ver com as anteriores, embora versando o mesmo tema da Defensoria Pública. Aproveitamento ou não, transposição ou não de cargos, opção profissional, etc. Aqui, pelo que entendi, as atividades típicas da Defensoria se encontravam embutidas nas atividades da Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, havia um só órgão, uma unicidade orgânica, porém mais de uma função, uma pluralidade funcional. O concurso era único. Isso. Era único. Perfeito. Então, a exigência constitucional da especificidade do concurso está atendida. Aliás, houve um super concurso, não é? Porque para atender as duas atividades, aquelas próprias da Procuradoria e aquelas próprias da Defensoria. Ou seja, os habilitados no concurso eram pessoas efetivamente preparadas, não é? Devido a essa diversidade, essa abertura funcional exigida dos competidores. Com o tempo que se deu, foi um desentranhamento das atividades da assistência judiciária. Ou seja, houve uma cisão, não apenas orgânica, como funcional, para atender a exigência constitucional, uma vez que a Constituição autonomizou as funções típicas da Defensoria, assistência judiciária aos necessitados, aos que comprovem insuficiência de recursos, assim na área administrativa como na judicial, e, de outro lado, as atividades de contencioso e de assessoramento e consultoria jurídica, que são atividades próprias das procuradorias dos estados. Então, em última análise, senhora presidente, o que eu enxergo nestas duas leis aqui impugnadas, nada mais, nada menos do que facultar uma opção. E uma opção que se fez realmente por imperativo vocacional. Quem optou pela Defensoria Pública não o fez para tirar vantagem, tirar partido. Não houve aumento de vencimento, o status funcional permaneceu. A opção se fez vocacionalmente porque é sabido que a Defensoria é uma atividade que se põe como ponto de convergência entre um direito individual de acesso desembaraçado, facilitado ao Poder Judiciário e de um direito social. É curioso. Talvez seja, no artigo 5º da Constituição, o único direito ambivalentemente individual e social. Talvez seja esse, porque são os necessitados, materialmente, economicamente, que se põem como destinatários da atividade das defensorias públicas. Matéria social por excelência, situada no campo das ações distributivistas, como se diz atualmente. E, no entanto, está lá no artigo 5º como direito social, direito individual, porque, graças às defensorias, se efetiva o princípio constitucional da universalização da justiça, a democratização do acesso à justiça se viabiliza por intermédio das defensorias públicas. O artigo 22 em nada foi ferido do ADCT, porque ali o pressuposto era outro. Já foi bem explicado pelo ministro Marco Aurélio que o pressuposto era a não realização do concurso. Ali o que se teve em vista foi apanhar uma situação, fez-se uma radiografia, não é, factual, naquele momento de transição constitucional, no lusco-fusco de uma Constituição para outra, não é? E quem estivesse radiografado pelo artigo 22, posto naquela situação de comprometido funcionalmente com as atividades de assistência judiciária, porém sem concurso, todas essas pessoas poderiam optar pelas defensorias públicas. De sorte, senhora presidente, que eu louvo, não posso deixar de fazê-lo, as intervenções orais aqui
com que fomos todos presenteados. E também registro que a doutora Daniela bem demonstrou que a opção que se fez pela Procuradoria, pela Defensoria, foi vocacional porque própria de pessoas que fazem do direito, mais do que um meio de vida, talvez a mais bela razão de viver. Então, nessa medida, eu empresto também o meu voto à causa, já objeto do voto do ministro Marco Aurélio, para assentar a improcedência da ADIM. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu apenas, por homenagem, como disse o ministro desse direito, não apenas ao belo voto do eminente relator, mas, sobretudo, aos ilustres representantes da Defensoria, que nos deram a honra de comparecer à tribuna, aliás, reafirmando a atuação a que temos assistido nesta Corte, do grande fervor com que os defensores públicos têm atuado. De modo que só por essa homenagem é que eu vou sintetizar o meu voto, acompanhando o eminente relator. O que aconteceu aqui foi pura e simplesmente um caso que eu considero, talvez tecnicamente, mais do que uma cisão ou de uma transferência, como a própria lei paulista número 180 denomina a mudança de cargos, de quadros. Eu diria que no caso aqui houve um desmembramento. Por quê? Porque nós tínhamos uma carreira com 3 áreas absolutamente distintas, embora afins e orgânicas de atuação, uma das quais compreendia todas as atribuições depois transferidas para a Defensoria Pública. E o que fez a lei? Retirou uma dessas áreas, transportando os 400 cargos para uma outra carreira, com as mesmas atribuições e com a mesma remuneração. De modo que a faculdade de os titulares dos cargos que estavam, então, no órgão residual se transferir para outra carreira, foi pura e simplesmente para adaptação e uma questão pessoal, né? E em relação à qual o legislador foi extremamente otimista, que até previu essa hipótese que não foi nem usada. De modo que, inclusive recordando o precedente relatado por Vossa Excelência, estavam aqui presentes todos os requisitos exigidos pela Corte, que eram da identidade de atribuições, equivalência salarial, e até dizem que já não há equivalência, a situação dos defensores públicos já não é tão benéfica do ponto de vista da remuneração dos procuradores do Estado, e do concurso público. Por quê? Porque o concurso público para procurador é muito mais amplo, porque abrangia conhecimento para as 3 áreas. E eu acho que aqui até se deu um requisito extraordinário. Qual? A experiência no exercício daquelas atribuições. Razão porque eu também julgo totalmente improcedente a ação. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhora presidente. Eu acredito que, no caso, a dificuldade é às vezes, de demonstrar o óbvio, né? Por isso, talvez, a arguição e depois todo esse debate em torno do assunto. Remetendo aos precedentes da relatoria de Vossa Excelência e outro da minha relatoria e aos outros fundamentos trazidos pelo eminente relator, eu adiro integralmente e saúdo as belíssimas sustentações aqui proferidas. Também eu acompanho os votos até aqui proferidos, iniciando com o belo voto do eminente relator, e proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, julgou improcedente a ação. Chama a julgamento, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, ação direta de inconstitucionalidade 3.778, requerente ao Partido Democrático Trabalhista e requerido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhora presidente, esta é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista
em 17 de agosto de 2006, contra a Resolução número 3 de 2001 e o parágrafo único do artigo 4º da Resolução 15 de 2003 do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, em face de pretensa contrariedade ao disposto no artigo 37, caput, inciso 10, e artigo 96, inciso 2, a linha B da Constituição. As resoluções questionadas dispõem a número 3, no artigo 1º, criar, por transformação e sem qualquer aumento de despesa, 165 cargos de provimento em comissão, símbolo DAS6, de assistente de órgão julgador, ficando extintos os cargos efetivos relacionados no anexo 1 a esta resolução e devolvidos às repartições de origens os servidores requisitados para exercício de funções correlatas. O artigo 2º dessa resolução número 3 estabelecia que é vedada a nomeação para o cargo em comissão, criado por esta resolução, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive de qualquer desembargador em atividade, salvo se servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 3º, a Secretaria de Administração adotará as medidas necessárias e o artigo 4º estabelecia a vigência na data da publicação. A resolução número 15, que é o segundo documento questionado, estabelecia, no artigo 1º, aprovar a estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio, com as atribuições básicas de cada unidade organizacional definidas no anexo 1 desta resolução, em correspondência aos organogramas estabelecidos nos anexos tais. Nessa resolução, no artigo 4º, se estabelecia que as funções de direção e assessoramento corresponderão: 1. O cargo em comissão símbolo DJ para diretores gerais. Inciso 2, o cargo em comissão símbolo DAS8 para os departamentos e assessorias. 3, cargo em comissão símbolo DAS7 para as diversas. 4, a função gratificada símbolo CAI6 para os serviços. O autor afirmou que essas duas resoluções compreendem, aspas, a criação de cargos em comissão e funções gratificadas mediante transformação de cargos de provimento efetivo, alegado como sem aumento de despesas, e afirma que, aspas, a diferença das despesas com vencimentos dos cargos extintos e sua correlação com os cargos em comissão transformados alcançam R$ 146.281,64 à época, pelo que teria ocorrido afronta ao princípio da reserva legal ao argumento de promover transformação de cargos declarados desnecessários e em desvio de sua finalidade, cria cargos em comissão e funções gratificados com aumento de despesas, sem a devida deflagração de processo legislativo para a formalização da norma. No mérito, pediu a medida cautelar e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da Resolução número 3 de 2001 e número 15 do parágrafo único do artigo 4º da Resolução número 15 do órgão especial do Tribunal de Justiça. Eu adotei o rito previsto no artigo 12 da Lei 98/68, requisitei informações ao Tribunal de Justiça, que foram prestadas em setembro de 2006, alegando-se, então, que não teria havido, aspas, acréscimos de despesas na criação por transformação dos referidos cargos em comissão, uma vez que os valores decorrentes dos cargos declarados desnecessários, bem como a devolução de servidores requisitados que exerciam funções correlatas, constavam de previsão orçamentária para despesas com pessoal à época da edição da Resolução número 3. Afirmou ainda aquele digno órgão judicial que a Resolução número 3 de 2001 fora revogada pela Resolução número 6 de 2006, o que também teria ocorrido em relação à Resolução número 15, com a aprovação da Resolução número 6. E sustentou a inexistência de legalidade das disposições, pois a declaração de desnecessidade de cargos vagos prescinde de autorização legislativa e a transformação destes cargos se deu sem aumento de despesas. O advogado-geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade da Resolução número 3, 2001 e do parágrafo único do artigo 4º da Resolução número 15 do órgão especial do Tribunal de Justiça, porque teria havido a violação do artigo 96(2), a linha B da Constituição brasileira. O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à Resolução número 15, que foi revogada pelo artigo 3º da Resolução número 6, e pela declaração de inconstitucionalidade da Resolução número 3.
O relatório foi encaminhado aos dignos ministros, liberado o processo para a pauta deste plenário, foi posta, inclusive, em pauta, mas, em razão do horário, não foi apregoado em 2 datas que tinham sido aprovadas. Houve, então, um pedido de adiamento, foi novamente pautada para a sessão do dia 10 desse mês de outubro, e, então, veio a essa relatora a petição 163.431, na tarde do dia 9/10 deste ano, na qual se esclareceu que tinha sido, naquele dia, publicada a Lei número 5.163, sendo seu objeto o mesmo que se contém na resolução questionada. Este é o relatório, senhora presidente. Voto, Vossa Excelência. Senhora presidente, essa ação tem como objeto, basicamente, a resolução número 3, portanto, e o parágrafo único do artigo 4º da resolução número 15, ambas do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que cuidam, respectivamente, da criação por transformação de cargos de provimento em comissão e da aprovação da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Rio. Como informei, quanto à resolução número 15 de 2003, e foi documentado pelo Tribunal de Justiça, essa resolução teria sido expressamente revogada pelo artigo 3º da resolução número 6, expresso. A presente resolução entra em vigor, revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução número 15 de 2003. Neste ponto, portanto, há a perda superveniente de objeto da presente ação, pelo que eu encaminho a votação quanto à resolução número 15, no sentido do seu prejuízo. Tanto não tinha se dado relativamente à resolução número 3. Diferentemente do que alegado, a resolução número 6 não revogou a resolução número 3, a despeito de tratar da mesma matéria e determinar em seu artigo 7º a revogação das disposições que lhe contrariassem. A leitura do parágrafo único do artigo 2º da resolução número 6 deixa patente que o que houve foi simples alteração do nome e do símbolo dos cargos resultantes da transformação de cargos em comissão de direção e assessoramento superiores, SDAS6, passaram a ser chamados de cargos em comissão de direção e assistência intermediários, SDAI 6, mas foi mantido o valor nominal da remuneração e a sua forma de criação. A essência da resolução número 3 permaneceu inalterada, como pontuado pelo Procurador-Geral da República, pelo que, naquele momento, se entendeu necessário prosseguir na análise da constitucionalidade da resolução. Não há contrariedade, portanto, entre as normas, de modo a que pudesse se ter como revogada a norma da resolução número 3. Ela permanece, portanto, rígida juridicamente. Relativamente a esta resolução, é de se arguir preliminarmente se teria havido seu prejuízo pelo advento da Lei Estadual número 5.163, datada, eu dizia aqui de ontem, na verdade, do dia 9 de outubro, porque nem há dúvida de ser rigorosamente o mesmo objeto o que se contém na resolução em questão e na lei publicada no dia 9, que é, aliás, de autoria do próprio Poder Judiciário, projeto número 635, de 2007, que foi apresentado, portanto, quando essa ação direta já estava pautada para julgamento. O cotejo do texto da lei quanto à resolução demonstra absoluta identidade. A lei dispõe sobre a criação de 165 cargos de provimento em comissão do Poder Judiciário, e aí os cargos são exatamente criados no Poder Judiciário do Rio, 165 cargos de provimento em comissão de direção e assistência intermediária, símbolo DAI 6. Os cargos ficam criados sem aumento de despesa pela transformação dos cargos constantes no anexo e não naquela resolução. A mesma vedação fica mantida, e aqui se tem, no artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mas não há contrariedade entre o que se tinha na resolução e na lei, embora o objeto seja a mesma, e parece ter havido aqui uma colmatação do vício formal que se conteria pela lei, pelo advento desta lei. Eu fiz o cotejo dos 2 diplomas, então, do requerimento apresentado pelo Procurador do Estado em 9 de outubro deste ano, consta que a anexação da cópia daquele diploma, naquela data, teria por objetivo, aspas,
possibilitar a este Supremo seja aferido, se presente ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento está prevista para a sessão plenária de amanhã, 10 de outubro, ficou prejudicada com a edição do referido diploma legal. Eu estou entendendo, senhora presidente, que não teria ocorrido prejuízo. Em primeiro lugar, porque os cargos que são idênticos em número, idênticos na sua formação e em igual número, não significam que aqueles criados pela resolução tenham sido expressamente extintos. Portanto, eles poderiam, inclusive, ser acrescentados, que eu acho que não é o caso, mas isso não está posto de maneira taxativa na norma legal. Em segundo lugar, porque há os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, se tanto viesse a ser declarada, pelo período em que aquela resolução prevaleceu, o que somente seria objeto da conclusão deste julgamento nesta ação. E, em terceiro lugar, porque há a situação daqueles que ocuparam aqueles cargos, cuja criação foi o objeto do questionamento pelo partido autor. Por isso, eu tenho para mim que seria o caso de se dar continuidade ao julgamento relativamente àquela resolução, até para se aferir dos efeitos que devem ser dados àquela norma civil. A lei posterior a lei de apenas com relação à resolução número 3. A outra eu considero realmente foi revogada. Quanto à outra, eu acho que está prejudicada a ação direta. Pois é, então ela seria só quanto à criação dos cargos o mesmo número de cargos, a mesma situação que se tinha com a resolução. Com essa resolução, 165 quadros criados, foi agora criado por lei por iniciativa do Poder Judiciário, quando pendente em pauta este julgamento. Então, eu poderia considerar, ou nós poderíamos chegar à conclusão, que se tratando do mesmo objeto, aquela resolução, portanto, desapareceu, porque aqueles cargos que já existiam e que poderiam estar viciados, ainda que sem que se dissesse nada, foram convalidados, digamos, pelo advento da norma, porque a inconstitucionalidade alegada aqui é formal, o vício de inconstitucionalidade seria formal. Eu estou propondo a continuidade porque aquela resolução produziu efeitos, os cargos estavam preenchidos e foram, enfim, durante todo aquele período, foram perfeitamente respeitados. Então, na véspera do julgamento, pela terceira vez pautada dessa ação direta, sobrevir à lei, não faz com que os efeitos produzidos naquela ocasião não tenham acontecido. E portanto, eu não considero como... Mas sobreveio uma lei dispondo a respeito? Rigorosamente igual, na véspera do nosso julgamento. Porque, mesmo teor, nos mesmos termos, ministro, como eu disse, essa ação foi pautada 4 vezes. Entre a segunda e a terceira vez, foi encaminhado pelo próprio Poder Judiciário um projeto de lei, foi votada, promulgada com aquele objeto. Considerada a jurisprudência do tribunal até aqui, nós teríamos o prejuízo do pedido formulado. Então, eu ponho em pauta isso por causa dos efeitos. A relatora está suscitando que, neste caso, não haveria prejuízo. Não é nem que não haveria prejuízo, é que nós teríamos que dar continuidade, neste caso, para saber, inclusive, quais os efeitos, porque digamos que continuássemos apenas para... Mas aí nós estaríamos a apreciar situações concretas surgidas ao abrigo de um dispositivo abstrato, né, que já não figura mais no cenário jurídico. Exatamente isso. Porque é substituído pela lei. Pela lei, exatamente. A jurisprudência até aqui, a não ser que o tribunal esteja disposto a rever essa jurisprudência. Por isso que eu estou destacando, porque não há a revogação expressa. Não há a revogação expressa, presidente. Nós já não tivemos precedente de nós analisamos? Acho que não, já não. O ministro Gilmar suscitou essa questão, que nós poderíamos ser, o Supremo poderia ser usado, inclusive. TRT de Minas Gerais, era um caso, mas aqui era um caso mais grave, desculpe, de Campinas. O tribunal editou uma resolução, depois houve a liminar do Supremo Tribunal Federal, aí houve uma comunicação de que aquela resolução teria sido revogada, mas sonegou-se a informação de que tinha sido editada uma outra de teor idêntico. Então, naquele caso, o ministro Nery da Silveira entendeu por bem suspender também... Nesse caso, nós poderíamos vislumbrar até um vício de consentimento, então, uma fraude. Agora, eu não posso assentar a fraude no que veio à balha
O que se mostrou superveniente não foi um ato do próprio tribunal. Não. E nem... Da portaria atacada ou resolução, mas um ato da Assembleia, né, criando esses cargos e, portanto... Conquanto encaminhado pelo próprio Poder Judiciário, como seria obrigatório mesmo, porque a iniciativa teria que ser dele. Então, eu tenho aqui... A resolução em si. Não há uma revogação expressa, revoga-se as posições encontradas, mas são os mesmos casos. A desconstituição de todos os efeitos por via de... Sim. Vai dar um problemão. Não pode, mas prático. Tanto que eu não estou suscitado e registrando, não tenho nenhuma... Até porque, em se tratando de casos, não vamos estar discutindo aqui os atos praticados... Agora, ministro Gilmar, qual será a consequência prática deste julgamento? Se nós prosseguirmos para apreciar a pecha quanto ao ato do Tribunal de Justiça... Sim. Não, certamente, se nós proferíssemos uma decisão, nós criaríamos as condições para desfazimento dos atos praticados... Aí estaríamos julgando situações concretas. Não, digo assim, mas... Não, aí não, ministro. Aí não. Estamos tirando a validade constitucional e garantindo a Constituição. Depois tenhamos que mitigar, não é? Porque certamente são atos... Eu estou fazendo registro, ministro, porque na véspera... Talvez seja a melhor solução no caso... Trabalho que foi prestado durante... Trabalho que foi prestado efetivamente. Foi prestado efetivamente, por isso é que não pode ser de jeito nenhum caso concreto. Agora, eu tenho aqui, senhores ministros... Averbar o prejuízo... Eu tenho aqui, senhores ministros, e por isso eu destaquei que na véspera de um dos nossos julgamentos, quando estava pautada para o dia 25 de setembro, eu recebi uma primeira petição à tarde, pedindo que requereu o adiamento do feito em pauta para o dia 26, para o dia seguinte. Não houve o julgamento. Na véspera do outro julgamento, de novo, se fez o pedido. E, finalmente, na véspera da terceira vez que essa ação direta entrou em pauta, à tardinha, eu recebi que, neste dia, a Assembleia tinha promulgado. Ou seja, se a gente tivesse julgado antes, não teria nada. Mas isto, para mim, não importa, até porque, se o próprio tribunal entendeu que, provavelmente, o encaminhamento de uma inconstitucionalidade era tão patente que era melhor ele se antecipar, se antecipou e tomou. Então, eu estou apenas registrando, não tenho nenhuma dificuldade em aceitar o prejuízo. Em caso dos outros, mas neste caso, a DIN estimulou o tribunal, não é, a fazer o reparo adequado. Eu estou fazendo o registro porque eu acho que realmente não se pode deixar de fazer um registro. Ministra Carmen Lúcia, reajusta, então, pelo prejuízo integral. A minha primeira proposta, inclusive, tanto que destaquei separado, era pelo prejuízo. Para mim não tem problema nenhum. O ato do tribunal achei que precisava objetivou ter os cargos comissionados ou funções comissionadas para viabilizar a assessoria aos próprios integrantes do tribunal. Mas é que foi por um ato do próprio tribunal e não por lei. Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, o prejuízo por isso é que eu suscitei a questão para que fosse discutida. E acato o prejuízo sem nenhuma dificuldade. Tá bom. A minha reação inicial é porque não constou. O ministro relator está de acordo? Tá, inclusive o primeiro voto, eu quis fazer o registro e não passar direto sem dizer o que aconteceu, porque se a gente apenas não registra e dá o prejuízo sem que o relator fale, os outros ministros nem sabem essas coisas que aconteceram, inclusive porque este projeto de lei foi apresentado e votado rapidissimamente quando já estava pautada a ação direta. Tá bem. Ou seja, a ação direta aqui cumpriu o papel de levar a que se legislasse o que é certo. A Assembleia compreendeu a situação emergencial do Tribunal de Justiça. Não é? De início, eu me inclinei pelo não prejuízo, pela continuidade do julgamento, porque tinha em mente que o controle concentrado de constitucionalidade se dá não de fato-norma, mas norma-norma. É um controle internormativo, de uma norma perante outra norma, não de um fato perante a norma, porque aí a subsunção é típica do processo subjetivo. Porém, nesse caso, com essas peculiaridades, eu acho que assentar o prejuízo se torna operacional. Quando registrei e disse da continuidade, a minha conclusão nem seria realmente pela declaração de constitucionalidade, mas para que se entendesse que, com o advento daquela lei,
a persistência de mais 165, já que não foi declarada inconstitucional a resolução número 3, não pode prevalecer. Porque, senão, nós teríamos uma duplicidade. Bem, ministra relatora. Sim, pelo então, prejuízo. Prejuízo integral da ação. Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, nos termos do voto da relatora, considerou prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade. Senhores ministros, está encerrada a sessão. Você também descansa bem.